Introdução à Educação à Distância. Apresentação página 7. Introdução página 8. Um pouco de história, das universidades medievais às universidades do século XXI, página 15. 2. A história da educação no Brasil, página 23. 3. As primeiras iniciativas de ensino à distância, o correio, a rádio e a televisão, página 33. 4. A revolução tecnológica dos séculos 20 e 21, a internet e as tecnologias de informação e comunicação, página 47. 5. Século XXI, a cultura, a comunicação e as interações no mundo virtual, página 60. 6. A revolução tecnológica e a EAD, página 68. 7. A institucionalização da EAD, página 76. 8. O aluno da EAD, os novos saberes e as competências a serem desenvolvidas, página 82. Apresentação à disciplina de Introdução à Educação à Distância, cujo livro-texto aqui apresentamos, tem o intuito de refletir a respeito das diferenças entre o ensino presencial, prática culturalmente consolidada em nossa sociedade e em sistemas educacionais, e o ensino à distância, modalidade desenvolvida em função das urgentes necessidades do mundo globalizado e das novas tecnologias colocadas a serviço da comunicação e da educação. A disciplina é voltada para que os estudantes realizem um exercício de autoconhecimento e compreensão da educação à distância, EAD, e para que compreendam as competências que serão desenvolvidas em decorrência de novas formas de aprender e produzir conhecimento. A disciplina tem como objetivos gerais: item apresentar algumas das principais práticas pedagógicas educacionais e estudantis desenvolvidas ao longo do tempo, presenciais e à distância, situando-as em função dos diferentes contextos históricos e sociais dos quais emanam as práticas educativas. Item propiciar um espaço para exercícios e práticas de autoconhecimento e compreensão da educação à distância, apresentando possibilidades de desenvolvimento de novas competências em decorrência de inovações tecnológicas aplicadas ao ensino. Como objetivos específicos pretende-se: item apresentar as possibilidades de relacionamentos e interações nos ambientes virtuais de aprendizagem, posicionando o aluno no centro do cenário do ensino à distância e do processo de educação. Item possibilitar a compreensão dos processos de produção, circulação e penetração do conhecimento em ambientes virtuais e espaços digitais, empregando diferentes ferramentas colaborativas e múltiplas tecnologias de comunicação. Item discutir os diferentes modelos e as mais diversas políticas educacionais formativas e acadêmicas praticadas e disseminadas no território nacional, identificando tais elementos num cenário contemporâneo e no ensino à distância. O livro-texto está organizado em 8 partes. Nas 3 primeiras, apresentamos algumas perspectivas históricas e discutimos as primeiras iniciativas em educação à distância. Em seguida, vamos investigar como a revolução tecnológica do final do século XX alterou as relações sociais, a cultura e a educação, e veremos como se deu o processo de institucionalização da EAD no Brasil. Finalmente, na última parte, discutiremos quais são os novos paradigmas da educação do futuro e quais as competências a serem desenvolvidas pelo aluno da EAD. Introdução: o conceito de educação sofreu profundas transformações ao longo do tempo, diferentes contextos, expectativas dos mais distintos grupos sociais e inúmeras correntes filosóficas contribuíram para construir o que, para efeito desta disciplina, entenderemos, em sentido amplo, como tudo aquilo que pode ser feito para o desenvolvimento do ser humano, e no sentido estrito, como práticas associadas à instrução e ao aperfeiçoamento de habilidades e competências. Viana, 2008. A filosofia grega foi o berço do pensamento ocidental, e para lá nossos olhos dirigem-se quando buscamos compreender os modos, os processos e os princípios que construíram as formas a partir das quais nossa sociedade realiza a transmissão de valores, hábitos e costumes, de uma geração para outra. Ao nos deslocarmos para o século IV a.C., veremos que, na sociedade grega, a educação era a forma de o cidadão aprender os métodos para a defesa de seus interesses diante da polis, a cidade. Em outras palavras, a educação permitia o exercício da cidadania. Ser capaz de articular e defender opiniões e estar apto a vencer debates eram as competências necessárias para que o cidadão grego fizesse valer seus direitos e suas posições.
A oratória e a retórica eram ensinadas para que, independentemente da verdade contida na argumentação, os cidadãos pudessem vencer os acalorados debates nos quais o futuro da polis era discutido. Aliás, para os sofistas, o convencimento e a arte de vencer qualquer discussão se sobrepunham à verdade. Assim, tendo como modelo o herói virtuoso, prudente e corajoso, a educação da aristocracia quer dizer, dos cidadãos gregos, excluídos os estrangeiros, os escravos e as mulheres, tinha como objetivo prepará-la para a vida política, buscando desenvolver a virtude intelectual, por meio da instrução, e a virtude moral, através do fortalecimento de hábitos virtuosos. Figura 1. A Escola de Atenas, na obra do pintor italiano renascentista Rafael, 1509. O processo de educação tinha início, em geral, no ambiente familiar. Para Aristóteles, enquanto a virtude intelectual poderia ser adquirida pela instrução, a virtude moral seria desenvolvida por meio do hábito. O filósofo inaugurou uma nova forma de instruir, caminhando com seus alunos ao ar livre. Ele ensinava e discutia questões filosóficas e outras relacionadas ao conhecimento da natureza. Tais caminhadas ocorriam sob os portais do Liceu, Perípato, de onde vem o termo escola peripatética. O pensamento filosófico e alguns fragmentos da cultura grega conseguiram sobreviver ao fim do Império Romano, em especial graças aos esforços dos monges e dos primeiros cristãos que traduziram, para o árabe ou para o hebraico, algumas obras clássicas preservando-as. Ao tempo da escolástica, essas ideias inspiraram os padres e filósofos das abadias e das igrejas, e a cultura clássica dos gregos foi adaptada às necessidades do cristianismo. A educação, por sua vez, teve que se sujeitar aos interesses e aos dogmas da igreja. A Renascença posteriormente buscou conciliar a razão e a fé. Para os filósofos renascentistas, razão e fé conduziam a uma única e mesma compreensão da realidade. No entanto, o iluminismo desvelou as diferenças entre o mundo laico e o mundo religioso. Os que queriam avançar no conhecimento do mundo sentiam que o pensamento religioso, e todas as suas interdições e proibições, eram um obstáculo a ser transposto. De acordo com essa perspectiva, e considerando os propósitos de um novo tempo que buscava o conhecimento e o controle da natureza, o filósofo Jean-Jacques Rousseau, de 1712 a 1778, elaborou princípios que permanecem atuais ainda nos dias de hoje. Ele afirmava que a verdadeira finalidade da educação era ensinar a criança a viver e a aprender a exercer a liberdade. Na sua visão, a criança é educada para si mesma, não é educada nem para Deus, nem para a sociedade. Essa educação naturalista não significava propriamente retornar à vida selvagem e sim, levar o homem a agir por interesses naturais e não por imposição de regras exteriores e artificiais. Viana, 2008, p. 131. O rico mosaico formado pelas mais diversas heranças, grega, medieval, renascentista e iluminista, moldou nossa maneira de entender o papel da educação nas relações sociais, permitindo-nos definir, assim, objetivos, estratégias e práticas de ensino, materializados sob a forma de distintos modelos. No entanto, é importante lembrar, a educação pode ocorrer em outros ambientes que não as escolas e, acima de tudo, jamais houve, em qualquer tempo ou lugar, um modelo de educação que pudesse ser considerado melhor do que outros. Há modelos que aderem com maior ou menor intensidade à realidade e às necessidades de determinadas sociedades. Vejamos um exemplo. Quando da assinatura de um tratado de paz entre a Virgínia, Maryland e as tribos indígenas, os chefes índios enviaram uma carta aos governantes brancos. Brandão, 1981. Como sinal de boa vontade, os governantes haviam convidado os índios para que eles enviassem alguns de seus jovens para frequentar as escolas dos brancos. A resposta dos chefes indígenas foi, ao mesmo tempo, eloquente e intrigante. Nós estamos convencidos, portanto, de que os senhores desejam o bem para nós e agradecemos de todo o coração. Mas aqueles que são sábios reconhecem que diferentes nações têm concepções diferentes das coisas e, sendo assim, os senhores não ficarão ofendidos ao saber que a vossa ideia de educação não é a mesma que a nossa. Toda a vossa ciência. Mas quando eles voltaram para nós, eles eram maus corredores, ignorantes da vida da floresta e incapazes de suportarem o frio e a fome. Não sabiam caçar o veado, matar o inimigo e construir uma cabana, e falavam a nossa língua muito mal. Eles eram, portanto, totalmente inúteis.
Ficamos extremamente agradecidos pela vossa oferta e, embora não possamos aceitá-la, para mostrar a nossa gratidão oferecemos aos nobres senhores de Virgínia que nos enviem alguns dos seus jovens, que lhes ensinaremos tudo o que sabemos e faremos deles homens. Franklin Apud Brandão, 1981, p. 10. Esse exemplo permite que concluamos: cada povo, cada comunidade e cada grupo social definem suas práticas educacionais e determinam aquilo que é importante transmitir de geração em geração. Como resume Brandão, 1981, p. 10, existe a educação de cada categoria de sujeitos de um povo. Ela existe em cada povo, ou entre povos que se encontram. No caso da nossa sociedade e do Brasil do século XXI, a educação participa de maneira significativa na formação da identidade nacional. Por isso, está fundamentada na Constituição Federal, e amparada por princípios que buscam uma sociedade mais justa, é direito de todos, dever do Estado e da família, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, artigo 205 da Constituição Federal. Viana, 2008, p. 133. Segundo esses princípios, a educação visa ao desenvolvimento da pessoa para o exercício da cidadania e para a atuação profissional. Seja de forma presencial ou à distância, ela é o alimento que possibilita o nosso desenvolvimento físico, mental e intelectual. Em outras palavras, ela nos dá as ferramentas necessárias para a realização de nossos projetos e sonhos. Viana, 2008. Não é nosso objetivo o detalhamento de aspectos que são investigados nos campos da filosofia da educação, da psicologia da educação e da sociologia da educação. O que temos a intenção de mostrar é que a educação foi percebida e realizada de diferentes formas ao longo do tempo, que a educação está a serviço daquilo que a sociedade entende como necessário e fundamental para o seu bom funcionamento, que a educação, tal como outros empreendimentos humanos, foi se modificando em função de novas tecnologias e novos instrumentos, que a universidade tem sido o local onde projetos de educação vêm se materializando, preferencialmente, e que as modalidades de ensino, sendo o ensino entendido como conjunto de conteúdos e conhecimentos e centrado na transmissão do saber, refletem como as inovações científicas e tecnológicas tornaram-se dispositivos para que novos e complexos projetos educacionais pudessem ser realizados. Assim, pretendemos mostrar como a educação desenvolveu novas práticas em função de duas variáveis extremamente importantes: a revolução tecnológica que ocorreu ao final do século XX e o surgimento de uma nova economia, que passou a exigir competências distintas daquelas requeridas anteriormente. Constituir-se como alternativa de ensino não presencial. Assim, a globalização e a revolução tecnológica ao final do século XX ensejaram mudanças profundas no campo da educação, sendo que a EAD é a mais representativa em termos de novas modalidades associadas às inovadoras tecnologias de informação e comunicação. Para Hermida e Bonfim, 2006, p. 167, os processos de crescimento, expansão, diversificação, especialização e diferenciação dos sistemas de educação superior, associados à generalização da informática e das telecomunicações, estimuladas pela tendência na modernização produtiva e a globalização dos mercados, deram espaço à emergência de novos cenários e modalidades de ensino. O desenvolvimento acelerado das ciências, associado ao das NEC, trouxe, em consequência, uma diversidade de aplicações que, ao serem utilizadas em educação, ampliaram horizontes de atuação e intensificaram a produção de novos conhecimentos. A EAD veio responder a várias demandas da sociedade, tais como fazer frente às exigências de um mercado cada vez mais competitivo, facilitar o necessário aumento de vagas no ensino superior e oferecer alternativa à falta de tempo para deslocar-se com frequência ao local de estudo. Todas essas condições fizeram com que a modalidade rapidamente se expandisse. Ainda, a oferta de educação na modalidade à distância pode contribuir para atender às demandas educacionais urgentes, tais como a formação ou capacitação de docentes para a educação básica, entre outros profissionais, bem como a formação continuada, em especial no interior do país, onde as dificuldades de acesso ao ensino aumentam cada dia mais. Embora a EAD demande uma responsabilidade maior do aluno, pois este deve redobrar seus esforços para alcançar um nível significativo de aprendizagem, apresenta uma série de vantagens como interatividade, flexibilidade de horário e autonomia,
o aluno pode definir seu próprio ritmo de estudo. Hermida, Bonfim, 2006, p. 167. Resumidamente, a EAD é uma modalidade de ensino na qual o professor encontra-se distante do aluno. De acordo com as características que ela assumiu nos últimos anos, podemos dizer que a EAD corresponde ao processo no qual professores e alunos estão separados no espaço e/ou no tempo. Pode envolver atividades presenciais e outros momentos de contatos conjuntos, porém conectados ou intermediados através de recursos tecnológicos. Hermida, Bonfim, 2006, p. 168. Para que isso aconteça, várias tecnologias, algumas convencionais, outras bem modernas, são combinadas, permitindo que alunos possam estar em contato com tutores em relação aos quais estão distantes, acessando conteúdos nos momentos mais desejáveis ou mais convenientes. Em alguns cursos, o momento presencial é apenas o da avaliação final, outros têm aulas presenciais e atividades desenvolvidas em ambientes virtuais. Existem ainda cursos em que o momento presencial não ocorre, ou seja, a aprendizagem é exclusivamente mediada. A EAD pode então englobar aulas e atividades presenciais, semipresenciais, parte presencial, parte virtual ou à distância, e educação à distância, ou virtual. Hermida, Bonfim, 2006, p. 169. Lembrete: na EAD temos os ambientes virtuais, nos quais a interação entre alunos e professores ocorre em espaços e tempos distintos. A aula foi preparada em outro momento que não aquele em que o aluno está acessando o conteúdo, e o professor está distante fisicamente do estudante. Nas modalidades de educação e ensino, em geral, predominam as seguintes alternativas. Em um extremo, a aula presencial, na qual aluno e professor interagem no mesmo espaço e ao mesmo tempo. No outro extremo, temos os ambientes virtuais da EAD. Entre esses extremos, temos modalidades que fazem uso de diferentes combinações de técnicas e abordagens adotadas no ensino totalmente presencial e no ensino totalmente virtual. No caso específico da Unip, temos a oferta de cursos no sistema de ensino SEI Online, com horários mais flexíveis em que o aluno pode acessar as aulas a qualquer momento e local, por meio de computadores, tablets ou celulares, e o CEPI semipresencial, formato que privilegia as dinâmicas acadêmicas presenciais com o aluno. Unip 2018-C. Há diferenças significativas entre as práticas utilizadas no ensino presencial e aquelas adotadas na EAD? Sim, há distinções importantes, já que, afinal, são requeridas outras competências docentes e discentes para que seja possível cobrir a distância física que separa o conteúdo, o professor e o aluno. Mas, os conteúdos devem ser elaborados de forma a indicar ao aluno alternativas de aprofundamento, e mecanismos devem ser disponibilizados para que os alunos façam chegar aos tutores suas dúvidas e indagações. De qualquer nível de governo. Logo, deve ser considerada na educação no mesmo contexto histórico, político e social em que se realiza como prática social de natureza cultural. Item: do ponto de vista pedagógico, a EAD deve ser encarada como um instrumento de qualificação que traz uma fundamental contribuição ao processo pedagógico e ao serviço educacional. Para confirmar esta afirmação, deve-se analisar seu potencial de utilização na capacitação e atualização dos profissionais da educação e na formação e especialização em novas ocupações e profissões. Nesses dois campos educacionais, a EAD teve um crescimento significativo nos níveis médio e superior de ensino. Além disso, a EAD, por suas próprias características, se constitui em canal privilegiado de interação com as manifestações do desenvolvimento científico e tecnológico no campo das comunicações. Ferreira 2000, Apud Hermida, Bonfim, 2006, p. 171. A EAD não se associa de forma alguma à educação de baixa qualidade ou que apenas se preocupa em ocupar o espaço não preenchido pelo ensino presencial. Ao contrário, em função de suas particularidades, espera-se das instituições que a oferecem, dos docentes que ministram disciplinas e dos discentes que cursam essa modalidade muito mais do que é esperado no caso de cursos na modalidade presencial. De fato, a EAD é fruto de um longo processo histórico, no qual modalidades e objetivos de ensino foram se transformando em função das mudanças sociais e dos aparatos tecnológicos desenvolvidos pelo homem. Esse será o foco da nossa atenção nas sessões a seguir.
Um pouco de história das universidades medievais. As universidades do século XXI segundo Buarque, 1994. Em 1486 na Espanha, por ocasião da viagem de Colombo à Índia, e conforme pedido feito pelos reis católicos Fernando e Isabel, uma comissão da Universidade de Salamanca avaliou o projeto do explorador italiano. Seria possível o empreendimento tal como o navegador estava propondo? Os acadêmicos responsáveis por essa análise concluíram que não havia como o empreendimento dar certo. Colombo cometera erros nos cálculos em relação ao diâmetro da Terra. Sabe-se hoje que os cálculos de Colombo estavam efetivamente errados. No entanto, a Universidade de Salamanca equivocava-se em recomendar que a viagem não fosse feita. Indiferente a isso, Colombo viajou e, em vez de encontrar as terras que pretendia explorar, descobriu a América. Pode-se perguntar: faltou ousadia e espírito de aventura aos acadêmicos de Salamanca? É provável que sim. As universidades do século XV, tal como algumas universidades do século XXI, e como outras instituições, não necessariamente na área da educação, tendem a proteger seus dogmas e suas certezas. Como abandonar o que se imagina saber em troca do ainda desconhecido? Buarque, 1994. Por isso, as universidades e outras instituições temem mudanças, resistindo em especial ao que pode provocar transformações em suas práticas e estruturas. De qualquer forma, esta passagem ilustra o prestígio da universidade no contexto da Europa dos 400, prestígio esse que só aumentou nos séculos seguintes. Essa instituição de ensino era o espaço no qual os saberes eram produzidos e preservados, e foi a resposta dos homens medievais às exigências daquele momento histórico. A universidade é nitidamente uma instituição medieval, tanto quanto a monarquia constitucional, ou os parlamentos, ou o julgamento por meio do júri. As universidades e os produtos imediatos das suas atividades, pode ser afirmado, constituem a grande realização da Idade Média na esfera intelectual. Sua organização, suas tradições, seus estudos e seus exercícios influenciaram o progresso e o desenvolvimento intelectual da Europa mais poderosamente, ou, talvez deveria ser dito mais exclusivamente, do que qualquer escola, com toda a probabilidade, jamais fará novamente. Rachal, 1895. Apudo Oliveira, 2007, p. 117. A escolástica, escola filosófica da Idade Média, buscou adaptar o pensamento grego aos dogmas do cristianismo, retraduzindo aquilo que os pagãos não haviam compreendido de forma correta, tendo para isso o apoio dos monastérios e dos monges. Afinal, o fortalecimento do cristianismo necessitava que jovens fossem educados em escolas e conventos, e os religiosos ocupavam-se com a guarda e o estudo dos manuscritos que continham o conhecimento clássico, e buscavam conciliar Aristóteles e Platão com o texto bíblico. Mas a universidade não se prestava somente a formar professores de religião e clérigos. A universidade é um locus novo, pois seu princípio não é mais o ensino no qual a religião é o seu fim, mas o saber. Homens das universidades não é somente formar o clérigo, mas formar uma pessoa capaz de aprender e de ensinar. O saber deixa de ser um dom, uma graça divina, como era considerado até então. Torna-se uma atividade humana que qualquer um que possuísse intelecto racional poderia desempenhar, ou seja, qualquer ser humano. O conhecimento, o ensino e o saber adquirem uma dimensão nova e essa é a grande inovação da universidade. Oliveira, 2007, p. 124, 125. Saiba mais. Sugerimos 2 filmes que propiciam uma boa noção de como era a questão do racionalismo e do método científico, bem como a troca de saberes relacionados à medicina, à astronomia e à filosofia na Idade Média. O Físico. Diretor: Philipp Solzhenitsyn. Alemanha, 2013. 150 minutos. O Nome da Rosa. Diretor: Jean-Jacques Arnaud. Itália, 1986. 126 minutos. Diversas fontes indicam que as primeiras universidades surgiram em Paris e Bolonha. Universitas era o termo utilizado para expressar qualquer associação legal. No entanto, em pouco tempo esse termo passou a ser utilizado para nomear a associação de alunos e professores visando fazer avançar o conhecimento.
Duas características básicas já estavam presentes: o objetivo do estudo livre e o caráter associativo dos estudiosos em um grupo. Mais dois outros aspectos são igualmente fortes: o desejo de assegurar liberdade às atividades que praticavam e a necessidade de um fórum particular para os debates. Buarque, 1994, p. 21. Essas primeiras universidades foram construídas em centros urbanos, nas cidades que se organizavam e cresciam em torno das feiras comerciais em que o excedente produzido nos feudos era trocado e onde os bens e mercadorias vindos do Oriente eram oferecidos. No novo mundo que surgia, as cidades assumiam cada vez mais importância, e nelas instalavam-se e se fortaleciam as corporações de ofícios, as guildas, uma espécie de sindicato de profissionais especializados. Nessas cidades, a população formada por artesãos e mercadores vivia sem se submeter às leis dos senhores feudais e, portanto, nada mais natural que fossem elas o habitat ideal para a construção dos centros do saber. O novo mundo que emergia da derrocada do feudalismo exigia conhecimentos que permitissem as grandes navegações, facilitassem o aumento de produtividade no campo e estimulassem o desenvolvimento de instrumentos para perscrutar os céus e explorar a terra. Para que isso fosse possível, era necessário que o conhecimento fosse produzido e reproduzido em centros destinados aos estudos da natureza, da filosofia e da teologia. Como instituição que construiu e preservou o patrimônio histórico do Ocidente, inaugurando uma nova forma do conhecimento. Oliveira, 2007, p. 115. Não que os conflitos e disputas de poder fossem inexistentes nas universidades recém-criadas, ao contrário, ao longo da Idade Média, a universidade esteve ora sob a chancela do poder laico, ora do papado. Oliveira, 2007, p. 114. Tais circunstâncias são compreensíveis. A universidade surgiu no momento em que o feudalismo se desintegrava, e os sinais do renascimento já se faziam perceber. Nas universidades, forças opostas lutavam pela primazia da interpretação dos textos bíblicos e clássicos, enquanto o mundo laico não religioso buscava resposta para os problemas urgentes de um mundo onde o comércio e a manufatura provocavam rápidas mudanças. As instituições religiosas buscavam proteger o texto bíblico de interpretações inadequadas ou heréticas. Em resumo, as universidades criadas naquele momento materializaram um momento de transição entre o feudalismo, que resultara da descentralização política na Europa e da fragmentação territorial, e a centralização política nas mãos dos reis. Em consequência, as universidades tornaram-se o ponto de apoio para o Papa e para os príncipes. Os primeiros desejavam dotar o cristianismo do respaldo e do arsenal filosófico que a autoridade dos textos clássicos poderia oferecer. Os últimos necessitavam do apoio intelectual dos pensadores e filósofos aos processos necessários para a criação e fortalecimento dos estados nacionais. No início do século XIII, o Papa e os príncipes encaravam essas instituições como importantes pontos de apoio político e cultural. Em função disso, editaram leis e bulas com o objetivo de instituí-las, protegê-las e nelas intervir, tanto no ensino como nas relações entre estudantes e mestres e entre estes e a comunidade. Oliveira, 2007, p. 120. E já que o saber era produzido, cultivado e transmitido nas universidades, nada mais natural que os seus professores e acadêmicos fossem admirados e respeitados pela sociedade, tal como já demonstrado no evento relacionado à avaliação da viagem proposta por Colombo, Buarque, 1994. Torna-se fundamental compreender que é o papel social que os homens de saberes passam a desempenhar no seio da comunidade, ora a serviço do Papa, ora a serviço do príncipe. A proximidade com o poder propiciava aos intelectuais uma inserção política e cultural significativa na sociedade, pois, em geral, legislavam a favor ou contra as autoridades, questionavam ou assimilavam os antigos conhecimentos sagrados ou filosóficos. Tudo isso dava certa autonomia às universidades com relação à comunidade local, permitindo-lhes uma liberdade de atuação cultural, científica e política que foi fundamental para o desenvolvimento do pensamento. Oliveira, 2007, p. 123. É importante lembrar, nem todos os filósofos renascentistas trabalharam em universidades. Políticas intervencionistas dos monarcas, várias universidades buscavam ignorar as modificações pelas quais passava a Europa às vésperas da Revolução Industrial.
Em pouco tempo, aliás, as universidades não apenas chamariam para si a tarefa de preservar o saber tido como legítimo, mas também atuariam como forças impeditivas do avanço do conhecimento. Assim, é possível entender o fato de a Universidade de Paris ter se encarregado do processo e da condenação de Joana d'Arc e ter se recusado a acolher o humanismo renascentista. Em outras universidades, na Inglaterra e nos Países Baixos, proibições e perseguições eram comuns nos casos em que professores buscavam defender ideias contrárias às que os poderes estabelecidos consideravam aceitáveis. Segundo Buarque, 1994, Marx jamais foi aceito por qualquer universidade do seu tempo. Freud também não atuou em centros universitários, já que desenvolveu suas pesquisas em hospitais. Ele tornou-se um acadêmico apenas depois de ter publicado suas obras, no início do século XX. Ao longo de todo o século, os grandes criadores nas artes e nas letras foram pessoas de fora da universidade. Buarque, 1994, p. 24. Apenas para dar um exemplo mais recente, podemos citar as inovações tecnológicas que transformaram o final do século XX e o início do XXI, em particular as relacionadas às tecnologias de informação, que foram realizadas em outros ambientes que não os universitários. Observação: o descompasso entre o processo de inovação científico-tecnológico e as universidades também ocorreu no século XX. Por exemplo, os grandes inventores. Henry Ford, responsável pela invenção do método de produção em série, Thomas Edison, inventor da lâmpada elétrica, e Graham Bell, inventor do telefone, não trabalharam em universidades. Uma das primeiras universidades surgiu na Itália, em Bolonha, em meio a escolas episcopais e particulares. Na Universidade de Bolonha, criada em 1088, ensinava-se direito, e seu curso atraiu alunos de todas as partes da Europa. Em seguida surgiu a Universidade de Oxford, em 1096, na Inglaterra. Sobre Oxford, o historiador francês e sociólogo Alexis Tocqueville, de 1805 a 1859, diria: Oxford é agora uma das cidades mais curiosas que existem na Europa. Dá muito bem a ideia das cidades feudais da Idade Média. Vê-se lá reunidas numa superfície bastante estreita 19 faculdades, a maioria das quais conserva com exatidão a arquitetura gótica. Ela me parece bastante superior, se não à arquitetura antiga, pelo menos à nossa arquitetura moderna. Tem, além do mais, o mérito de ser original. O primeiro sentimento que se experimenta quando se visita Oxford é um respeito involuntário pela antiguidade que fundou estabelecimentos tão imensos a fim de facilitar o desenvolvimento do espírito humano, e pelas instituições políticas do povo que as preservou intactas atrás dos tempos. Tocqueville 2000 Apude Oliveira, 2007, p. 118. Figura 3. Universidade de Oxford, Inglaterra. Segundo Tocqueville, e conforme citação de Oliveira, as faculdades, cujo conjunto constitui a Universidade de Oxford, foram fundadas originalmente para que nela se pudesse adquirir toda a instrução que comportavam os séculos que as viram nascer. Foram ricamente dotadas no objetivo de nelas fixar os melhores mestres e oferecer gratuitamente a melhor educação possível. Tal é evidentemente o objetivo e o espírito dessas funções, várias das quais remontam aos séculos XIII e XIV. Tocqueville 2000 Apude Oliveira, 2007, p. 118. Posteriormente, em 1150, as escolas de artes liberais, de teologia, de direito e de medicina juntaram-se, surgindo então a Universidade de Paris, 1150. Na Inglaterra, Cambridge foi construída em 1209. Na Espanha foram criadas as universidades de Salamanca, 1218, de Valladolid, 1241, de Múrcia, 1272, e a de Madrid, 1293. Na França surgiram as universidades de Montpellier, 1220, de Toulouse, 1229, e a Sorbonne de Paris, 1253. Na Itália, temos as universidades de Pádua, 1222, de Nápoles, 1224, de Siena, 1240, de Roma, 1244, e a de Piacenza, 1247. No Iraque foi construída a Universidade de Al-Mustansiriya, 1233, Simões, 2013.
Ao longo dos séculos XIV e XV, universidades foram criadas na Espanha, na República Tcheca, na Polônia, na Áustria, na Alemanha, na Escócia, na Bélgica e na Dinamarca. Os homens medievais parecem ter concebido a universidade da mesma maneira que um artesão pobre considera uma criança brilhante, para cuja educação ele faz sacrifícios, e eles legaram recursos para as universidades com a mesma generosidade aberta com que faziam doações para as imensas catedrais góticas da Europa. Eles estavam impressionados pelo mistério da sabedoria contida nos livros, visto que para os iletrados cada livro tem um romance do segredo. Minogue, 1981. Apud Simões, 2013, p. 138.